Olá, boa tarde, segunda-feira, começo de semana, 26 de janeiro de 2026, está no ar aqui na Plus FM 106,5, o almoço mais quente do rádio quiteriense. Muito prazer, eu sou Thiago Rodrigues e até as 2 a gente fica junto, trazendo o que mais repercutiu, o que marcou o final de semana e o que é destaque nesta segunda-feira na nossa cidade, na região, no estado e no país. Vamos juntos? Muito obrigado pela sua sintonia. A gente confere agora o que vai ser destaque, as manchetes do Redação Plus de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Instabilidade aumenta e semana inicia-se com maiores condições de chuva para o Ceará. E você vai conferir também. Seduc abre sistema de matrículas para alunos novatos em escolas da rede estadual do Ceará. Pai é preso após gastar R$113 mil do tratamento de saúde do filho. Sabe com o que, minha gente? Com apostas. Até onde vai o vício? Comprometeu o tratamento, a saúde no filho do parente por conta desse vício. Vamos falar de créditos irregulares e desfalques previdenciários que lideram problemas em contas municipais pelo Ceará, aponta o TCE. No noticiário local, as inscrições para o mutirão de castração de cães e gatos aqui em Santa Quitéria começaram hoje. No plantão policial, final de semana reimoso, movimentado, a gente fala de um acidente, mais um acidente, na ponte que liga Piracicaba aos Pereiros. Um carro acabou caindo, descendo da ponte, o motorista estava alcoolizado, perdeu o controle, caiu lá embaixo. Já vários acidentes registrados naquele trecho. Falar em acidente, teve um acidente fatal em Hidrolândia no final de semana. Colisão entre carro e moto que deixou um aposentado morto, morreu na hora. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Uma nova semana é a chance perfeita de alinhar foco, atitude e ação para avançar. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Às vezes, a vida só pede que você continue com honestidade, mesmo sem entender o mapa, porque o caminho se revela enquanto você andar. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, segundou, meu povo, chegou a segunda-feira, mais uma semana, estamos no ponto, pronto, preparado e querendo levar muita informação para você. Obrigado pela sua sintonia, pela licença que você nos dá a partir de agora, para começarmos bem essa semana. A semana começou com um tempo agradável, né? O sol hoje não tá aquela coisa quente, mas ontem à noite, não sei se aí na sua rua, no seu bairro, mas ontem à noite tava um tempo tão abafado, tão quente, menino, que não dava um vento. O menino te olhava, passava, não batia nada de vento. Pode ser que essa semana seja mais agradável, mas hoje amanheceu assim, meio nublado, tempo bom. Então vamos juntos, vamos lá. Você que tá em casa, você que tá no trabalho, no comércio, tá ouvindo a gente agora na 106.5, a melhor rádio de Santa Quitéria, do centro-norte do Ceará, emissora da Fundação Educativa e Cultural de Santa Quitéria. Você participa com a gente, DDD 85 99264 9800. 859-9264 9800. Segunda-feira já começa movimentado aqui em Santa Quitéria, porque a gente tem volta às aulas, né? O setor privado, né, particular daqui da cidade já tinha voltado e hoje foi a vez, né, dos alunos da rede municipal de ensino, né, milhares de alunos aí nas 38 escolas de Santa Quitéria que voltarem às suas atividades. Então, bom trabalho para os professores, bom retorno aí para os pais, para as crianças que estão frequentando, os nossos jovens, que tenhamos um ano letivo bem produtivo. A gente começa o Redação de hoje falando que o aumento de despesas sem indicativo
de fonte de custeio e inconsistências previdenciárias lideraram as irregularidades encontradas nas contas de governo de municípios cearenses pelo Tribunal de Contas do Ceará no ano passado. Ao longo de 2025, a Corte de Contas emitiu parecer sobre 209 contas de governo. Desse total, 49, uma delas aqui na nossa região, na micro-região de Santa Quitéria, receberam indicação para serem desaprovadas por conta de falhas consideradas graves na execução orçamentária e fiscal. Essa conta aqui da nossa região, que está por ser analisada, que já tem o parecer desaprovada como irregular, é da cidade de Catunda, referente ao ano de 2022, da ex-prefeita Ravena Lima. O TCE considerou a abertura irregular de créditos orçamentários. O parecer já foi emitido no ano passado, no entanto, ainda não foi votado, ainda não foi apreciado pela Câmara de Vereadores. O que a defesa da ex-prefeita Ravena Lima diz? Que o cálculo foi feito com base na expectativa e tendência estatística de arrecadação no momento em que os decretos foram assinados, o que é permitido por lei. O levantamento foi feito com base em dados públicos do painel de contas de governo do TCE. Das 209 contas analisadas, 153 foram consideradas regulares com ressalvas, enquanto apenas 3 foram aprovadas sem qualquer ressalva. Outras 3 foram extintas sem resolução de mérito e as contas de governo não são julgadas diretamente pelo tribunal. A Corte emite um parecer técnico a ser apreciado pelas câmaras municipais, que são as responsáveis pela decisão final, que é o tal da decisão política, do parecer político. Entre os motivos mais frequentes para a desaprovação das contas estão a abertura de créditos orçamentários sem indicar de onde sairia o dinheiro para o pagamento, as irregularidades previdenciárias e a despesa com pessoal acima do limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também aparece em menor escala o descumprimento, de limites, do percentual mínimo obrigatório para a educação, o repasse do 12º, ao Poder Legislativo acima do limite constitucional, falhas no cumprimento de metas fiscais e problemas na gestão da dívida ativa. Segundo o diretor de contas de governo do TCE, Edmar Farias, algumas dessas falhas têm um peso maior na análise por indicarem um desequilíbrio estrutural nas finanças municipais. A abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos, principalmente por excesso de arrecadação ou superávit financeiro, é um dos itens mais importantes. O tribunal analisa se há de fato recurso, se foi aberto com recurso no momento ou no final do exercício, e a partir daí isso pode ser um item de desaprovação. Tiago, o que é que quer dizer isso, essa questão de desaprovação de contas? A abertura irregular de créditos acontece quando o prefeito ou prefeita amplia as despesas que estão previstas no orçamento, passa daquele limite que foi aprovado pela Câmara Municipal um ano antes, sem respaldo nas receitas efetivamente disponíveis, e está pedindo a mais. E recorre, por exemplo, a expectativas futuras, ao plano se der, ao plano se tiver dinheiro, expectativa de arrecadação, que pode ser que nem tenha até o fim do exercício. As irregularidades previdenciárias, que incluem o não repasse de contribuições, também aparecem de forma recorrente. E nessa situação, nos pareceres desfavoráveis, esse tipo de falha compromete diretamente a sustentabilidade financeira do município e pode gerar passivos elevados para as futuras gestões, para os futuros prefeitos. Outro ponto sensível é a despesa com pessoal acima do limite legal, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece tetos para esse tipo de gasto e determina medidas de ajuste quando os percentuais são extrapolados. Esse acompanhamento é muito mais minucioso, tanto que as contas de governo
são só uma das peças que a gente usa para isso. Mas temos também os alertas que a gente usa, certidões, isso tanto para as despesas quanto para o pessoal, quanto para os gastos com saúde e educação, que também tem essa grande relevância, ele destaca Edmar Farias. Conforme a Constituição cearense, os prefeitos são obrigados a enviar às câmaras e ao TCE até o dia 30 do mês subsequente as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as unidades gestoras. E aí, caso ele não cumpra, ele é proibido de fazer novos convênios e contratos. Por que acontece do município não andar obras? Por que não continua o convênio tal? Porque o município está irregular, porque nunca presta conta. O governo do estado precisa dessa questão, precisa estar resolvido, e o TCE marca colado, dizendo que está proibido. E aí, muita gente se recorda quantos e quantos tempos de outros anos e outras gestões que a Santa Quitéria ficou nessa situação assim, por que as coisas não andam? Convênio. Por que toda vez todo prefeito que entra na prefeitura da Santa Quitéria fala, o convênio? Conta disso. Se não prestou conta, babau, morreu, Maria Preá, se você não tiver kit com o governo, não tiver kit com o que é previsto nessas normas. Não recebe dinheiro do governo do estado para construir o que está previsto ou para continuar a obra em andamento. Após essa etapa, caso as contas sejam desaprovadas pela Câmara, o presidente da Casa terá 10 dias para enviar os autos ao Ministério Público e aí é elaborado um relatório final com recomendação pela aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas. E aí, falando agora um pouco da situação daqui de Santa Quitéria, no ano passado, nós tivemos a última votação de conta que a Câmara Municipal teve, foi em relação ao ex-prefeito Tomás Figueiredo, né, das suas contas de governo, até tentar puxar aqui qual foi o ano das contas do Tomás, mas ainda resta uma, né, ainda resta uma conta de gestão a ser apreciada. Havia o parecer do TCE, né, pronto, as contas de 2018. As contas de 2018 foi a última que foi votada no ano passado, em fevereiro, né, em 28 de fevereiro. As de 2019 foi votado, 19 foi votado, 18 foi votado, 20 foi votado, e resta agora apenas a de 2017, a do primeiro ano de gestão do Tomás, que falta vir para a Câmara para ser apreciado. Aí não se tem informação em relação a parecer, em relação como é que fica nesse caso, né? Qual vai ser o entendimento do TCE, né? Não estou nem puxando isso, mas só para dizer que deve vir agora, até porque já faz muito tempo, nós já temos aí do 2017 para cá dessas contas, para ser mais preciso, 9 anos. Então essas contas deve estar vindo nesse começo de ano, com seu devido parecer, para ser analisado pela Câmara Municipal. Como também já deve se vir nesse ano, no decorrer desse ano, as primeiras contas de governo do prefeito cassado José Braga Barroso, né, do seu mandato de 21 a 24. Então pode ser que no decorrer desse ano de 2026, essas contas também já cheguem para ser apreciadas e serem votadas. Estamos de volta agora, 12 horas mais 50 minutos na cidade de Santa Quitéria, meio-dia e 50. Obrigado pela audiência dos nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento, que sintonizam na programação da 106.5. Só antes, registrar aqui com satisfação, com alegria, que nesse final de semana, quem passou aqui por Santa Quitéria, que passou pelos nossos estúdios, teve visita, mas bate e volta, um homem com a agenda atribuladíssima, lotadíssima, com muitos compromissos, mas fez questão de passar aqui por nossa terra, dar uma olhadinha aqui na nossa programação. Foi o nosso diretor-geral, nosso líder, Donizete Arruda. Donizete passou aqui em Santa Quitéria tanto sexta como sábado, almoçou aqui por Santa Quitéria, teve contatos com os ouvintes, né, sentindo a força dessa audiência do Ceará News, do Conexão Brasil-Ceará, da programação da Plus FM como um todo. E em breve a gente vai trazer mais novidades aqui da 106.5,
né? Mas só registrar essa passagem do Donizete. Donizete esteve aqui com os diretores da Rede Plus, com o Alessandro Souza, nosso diretor-geral, com o nosso diretor comercial Vladimir Oliveira, né? E já preparando um ano de 2026 com muitas novidades para os ouvintes, para os parceiros da 106,5 aqui em Santa Quitéria. Então só registrar essa notícia, né, dessa passagem aí daqui rápida, mas muito proveitosa de Donizete Arruda aqui em Santa Quitéria. 12h52. Deixa eu abraçar os nossos ouvintes, mandar um abraço pro seu Raul e a dona Ivanilde, lá no bairro do Arco. Abraçar também meu amigo Adão Barbosa e toda a família no bairro das Flores. O seu Neto Augusto e a dona Maria lá na Mata Fresca. Seu Neto Augusto fez um aniversário bacana, porrer também esse final de semana. Seu Neto Augusto, um grande abraço pro senhor, pra dona Maria. Todos os dias acompanham a gente por lá, o nosso sinal chegando lá no interior, ali na Mata Fresca, São Damião, região da vila, das localidades ali próximo em torno do Serrote. Coisa boa, muito obrigado pela audiência. Minha amiga Garcia, o Chagas Caetano também, lá no São Damião, também acompanha a gente pela internet. Boa tarde também para Laura. Boa tarde, Laura. Também tá aí pro primeiro dia de aula, tá ouvindo a gente aqui. Um abraço, meu amigo Caio. E a todos os ouvintes, como eu falava, hoje é dia de volta às aulas, né? A gente já sente aquele movimento aqui na cidade, nos bairros, nas escolas municipais, tudo devidamente preparado para esse retorno. A gente já viu os pais deixando cedo os filhos nas escolas, os alunos chegando através dos ônibus, enfim, né? Tudo muito bem preparado, que a gente tem um ano letivo bacana. A próxima pauta da educação agora, acho que é anunciar o piso, né? Anunciar o piso dos professores, que eu creio que já não deve demorar muito, não é para demorar, né? E creio que os sindicatos já estejam aí preparando essa campanha salarial desse ano, né? De equiparando, né? Acompanhando o que vai junto do piso nacional e também do piso estadual, que foi anunciado, né, pelos dois governos e que falta agora só o município de Santa Quitéria anunciar. Chega de Lero, bora lá, 12h56, é hora da gente conferir o que movimentou nesse final de semana no plantão das últimas 72 horas aqui em Santa Quitéria e na nossa região. Abarca, meu povo, vambora! Deu polícia, a Plus FM traz a notícia. 12h56, a gente começa o plantão policial já destacando aqui por Santa Quitéria, porque na noite do sábado um acidente de carro foi registrado no final da rua Francisco Martins Filho, já ali na ponte que liga Pereiros a Piracicaba. As informações que um homem identificado por Francisco Aguiar estava conduzindo um carro, um Fiat Gol, aqueles antigos, que Gol bola, né? Um Fiat Gol de cor verde, segundo informações, estaria, né, alcoolizado, e ele acabou perdendo o controle e perdeu o controle da direção e caiu. Passou direto, derrubou ainda o pouco que resta dos pilares daquela ponte e caiu, né? O carro ficou lá embaixo. Ele teve uma pancada na cabeça, que é acima da testa, sendo no ouvido, mas passa bem, o quadro de saúde era estável, graças a Deus, sem maiores ferimentos. Pessoas que passavam na hora prestaram os primeiros socorros, foi atendido, e também a equipe da ambulância do Hospital Municipal foi para lá prestar, aliás, da ambulância do hospital não, da ambulância do SAMU. A gente chegou na hora que a ambulância do SAMU estava prestando os socorros. Foi atendido, levado, né, ficou em observação, graças a Deus, sem gravidades. Mais um acidente que se registra ali naquele trecho. Eu não sei, eu particularmente não entendo por que aquela ponte ali é um chama dos acidentes, né, ali na ponte Pereiros Piracicaba. Mas também pudera. O pessoal que vem daquela rua da prefeitura vem de uma vez, e ali é descida, né? Já diz tudo, não tem um redutor de velocidade. O único que tem é mais lá na frente, bota aí uns 200, 300 metros da entrada da ponte. Aí o pessoal, ó, chinela, pra ir seguir direto pros Pereira, negada,
anda rápido, corre mesmo, não tem cerimônia, e às vezes o pessoal não observa quem tá vindo da ponte e quem vem do final da Adília Benevides, que é a antiga Florianópolis, ali na Piracicaba, né, que é a rua, o cruzamento, que já aconteceu inclusive muitas colisões por conta disso. Aí o pessoal vem de uma vez da rua da prefeitura e quem vem dos Pereiros descendo ali pelo depósito do Júnior Francion também vem de uma vez. E aí acontece, vez por outra, acontece esses acidentes. Salvo engano, acho que foi agora na virada, ou foi depois da virada, teve o caso do entregador que passou direto, o pobre ficou todo sujo, todo lameado lá, também passou direto da moto, né? Passou direto, ali nem os pilares mais de proteção tem, porque o pessoal já quebrou, já bateu, já colidiu e pode inventar. E botar ali, o pessoal passa direto e estatela. Válido, importante que o Demutran, Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança, quem for, veja o que dá para fazer ali, porque ali tá acontecendo muito acidente. Em parte da imprudência dos motoristas, sim, na sua maior parte. Mas, se tá tendo muito acidente naquele trecho, é bom avaliar se a culpa é só da imprudência dos condutores, se tem algum problema ali na ponte, se tem algo a ser feito, porque você tem a curva, né? O pessoal entra ali de uma vez, ali tem aquela curva e, de fato, você não olha o que tá vendo, você só quer saber de descer e pegar o bonde direto. Então vale, e é uma das cobranças que os moradores ali do final da Piracicaba pedem bastante, para que seja observado, para que os condutores tenham mais prudência a andar por ali. É uma demanda antiga isso aqui da rua Francisco Martins Filho. Não só o trecho que começa ali na ponte, mas também o trecho que pega ali na esquina com a rua Padre Mororó, que ali sempre dá um acidente. Sempre dá, quase toda semana tem um acidente. Na esquina da Espaço Pet. Ali, naquela esquina da casa do Zé do Lanchão, sempre dá, é fatal. Pessoal que vem, que tá vindo ali da prefeitura e entra de uma vez, ou o pessoal que vem subindo ali do Galvani vai passar direto e acontece essas coisas. Então é uma cobrança antiga, pode ser que seja visto, tomada alguma providência. Saindo de Santa Quitéria, 13 horas mais 1 minuto, a gente continua falando de acidente, porque um homem morreu após colisão frontal entre carro e moto no final da tarde do sábado, na rodovia CE 257, na altura da localidade de Pelada, aproximadamente 5 quilômetros da cidade de Hidrolândia, entre Pelada e Riacho Verde. A vítima foi identificada como Orlando Martins, ex-funcionário dos Correios, que conduzia uma moto vermelha e morreu ainda no local. A Hilux envolvida no sinistro, que vinha em sentido contrário, ficou com a parte frontal bastante avariada. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito. O corpo foi recolhido e encaminhado para o núcleo da perícia forense na cidade de Crateús. Polícia Rodoviária Estadual também atendeu a ocorrência. 13 horas mais 2 minutos, 1 e 2, a gente sai de Hidrolândia e nós vamos para o município de Nova Russas, porque lá, meus amigos, teve um caso bárbaro de homicídio no sábado à tarde, um crime de homicídio na localidade de Farinha, distrito de Lagoa do São Pedro. A vítima foi encontrada sem vida dentro da própria residência, o Apolinário Gonçalo de Oliveira. Apolinário Gonçalo de Oliveira, esse senhor tinha 85 anos, aliás, 86 anos, fez 86 anos agora no dia 5. Quem encontrou ele já sem vida foi a própria filha que acionou a polícia militar. A vítima estava com uma lesão por arma branca na nuca. Tinha problemas de saúde, inclusive tinha passado recentemente por uma cirurgia e fazia tratamento. E aí nisso, a polícia tratou de apurar o que foi que aconteceu, o que é que tinha nesse caso. A motivação, quem estaria por trás desse homicídio. E aí fizeram diligências,
conseguiram apreender as duas indivíduas, duas menores de idade que assumiram a autoria do crime. Duas menores de 16 e 17 anos, que foram conduzidas para a Delegacia Regional de Crateús. Elas confessaram a autoria, disseram que mataram ele por volta das 18 horas do dia anterior, após uma discussão onde Apolinário teria ameaçado de matar as duas mulheres. A de 16 anos reside em Nova Russas e a de 17 reside em Ararendá. Saindo desse caso em Nova Russas, mas ainda ficando por lá, porque na sexta-feira, final da noite, a polícia foi acionada para ocorrência no bairro Timbaúba. O indivíduo que estava jogando pedras numa residência e fazendo ameaças ao proprietário, utilizando uma faca. E ele tentou lesionar a vítima, que conseguiu desarmá-lo, só que lesionou o acusado e foi socorrido para o hospital. A vítima, Francisco Wellington Ferreira da Silva, relatou que estava em casa quando o acusado Francisco Gerson da Silva Melo chegou fazendo ameaças. E utilizando uma faca, teria tentado lhe lesionar pela janela, só que ele tomou a faca, mas no movimento acabou acertando na mão direita, esquerda, no punho. E aí o acusado saiu das proximidades da residência, voltando posteriormente com ameaças, com um pedaço de madeira e utilizando pedras, e aí começou a botar boneco. Começou a jogar pedra no portão da casa, começou a jogar pedra no carro e quebrou o vidro do carro e causou dano, né, ao automóvel. E aí depois de ele ter botado esse boneco, já, né, ele foi levado para o hospital municipal. E o acusado e a vítima foram levados para a Delegacia Regional de Crateús. O acusado foi autuado por dano, ameaça, injúria e tentativa de lesão corporal. Saindo da cidade de Nova Russas, 13h05, nós vamos para o município de Crateús, porque cedinho, sábado pela manhã, 5h50 da manhã, o COTAR recebeu a informação de que um indivíduo estaria guardando e distribuindo uma grande quantidade de drogas. Foram até o local, onde a proprietária da casa permitiu a entrada, perguntaram à menor, ela disse o local onde estava, disse como recebeu a droga e a quem entregaria, né? Alguém queria ligar para ela, não informou quem, mas queria atender a ordem dessa pessoa. Foram apreendidos 487 gramas de cocaína, 113 gramas de maconha, R$319 em espécie, embalagens plásticas e 2 aparelhos celulares. Ainda em Crateús, o COTAR recebeu a informação no domingo, cedinho pela manhã, que Bruce William Bertoldo de Souza estava praticando roubo e tráfico de drogas na região de Santana e Montenegro. Foram para o local com a força tática. Na residência, Bruce William foi indagado sobre a arma. Disse que estava embaixo do colchão. Um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Ele e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Crateús para a realização dos devidos procedimentos. 13h mais 7 minutos, a gente ainda continua na região de Crateús para falar, meus amigos, de acidentes que foram registrados por lá no sábado, por volta das 8h45, na CE 187, que liga Crateús a Novo Oriente, na localidade de Patos. O casal que trafegava em uma moto sofreu um acidente após o veículo descer o aterro da rodovia. As duas vítimas ficaram feridas, né? O Valdênis Ferreira de Oliveira, de 40 anos, morador do Campo Velho, que levava na garupa a sua companheira. Ele estava em estado mais grave, foi socorrido para o Hospital São Lucas, precisou ser entubado, e enquanto a passageira sofreu ferimentos de menor gravidade. Já na CE 469, que liga Crateús a Queimadas, na localidade do Marins, o homem sofreu um acidente de trânsito, ele conduziu a moto e bateu em um cachorro que atravessou a via. Fechando em Crateús, ontem à noite, por volta das 9h10, a polícia foi acionada no bairro José Rosa. Um indivíduo bastante alterado e que também estava botando boneco. Pense no povo bonequeiro, quebrando tudo dentro da casa da mãe. Quando a polícia chegou no local, não abriu,
foi preciso o cunhado quebrar a porta e os policiais adentraram e prenderam ele. Detalhe, o Francisco Alves Carvalho ameaçou seu cunhado de morte, bem como a sua irmã. Foi necessário contê-lo, foi levado para a delegacia de polícia, onde já tem passagem pela polícia, inclusive usa um roteador na perna, utiliza tornozeleira eletrônica. 13 horas mais 9 minutos, saindo de Crateús, a gente sobe para Ipueiras. Sábado à tarde, o Cotá recebeu uma denúncia de que um ônibus vindo do Rio de Janeiro estava se deslocando para cá para o Ceará e que um dos passageiros possivelmente estava trazendo material ilícito. O veículo foi interceptado na CE 257, quilômetro 55, em Ipueiras. Foi abordado, foi feita uma busca minuciosa e encontraram na bagagem de mão do passageiro Francisco Jamilo Ribeiro Oliveira, de 27 anos, uma pistola Glock calibre .40 e 2 carregadores do mesmo calibre. Jamilo, que é conhecido por Arcanjo ou Lobão, recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Crateús. 13h09, nós vamos para o município de Tamboril. Ontem pela manhã, o raio, fazendo patrulhamento na localidade de Lagoa Grande, visualizou um indivíduo conduzindo uma moto de cor vermelha, o Caio do Grau, já conhecido dos meios policiais, inclusive com várias passagens, vários delitos, que estaria realizando o delivery da droga. Isso mesmo, tá fazendo a entrega em domicílio. Quando ele viu a presença da polícia, ele logo ficou nervoso, ficou suspeito, e aí foi feita a busca. Nos seus bolsos encontraram uma quantia em dinheiro e uma quantidade de cocaína. Foi feita uma varredura do local próximo onde ele havia saído com a moto, encontraram algumas unidades da droga, estavam condicionadas, de forma compatível com o crime de tráfico de drogas. Ele informou o Caio do Grau que teria recebido as drogas, os entorpecentes, do indivíduo conhecido como Ceifador e Marionete do Diabo. Olha o nome artístico do cidadão, Marionete do Diabo. Já pensou? E ele lhe repassou determinada quantia de dinheiro para fazer o delivery, a entrega, né, do entorpecente na localidade de Água Fria. Foi dada voz de prisão ao Caio Araújo da Silva, onde foi apresentado e autuado por tráfico de drogas. Ainda em Tamboril, na noite de ontem, por volta das 18h30, o raio recebeu a informação de um veículo circulando no centro da cidade com queixa de roubo. A equipe foi até o centro, onde, na rua Francisco Martins de Holanda, visualizou, né, o carro. Foi constatado que se trata, né, de um, deixa eu puxar aqui a ficha, um veículo Volkswagen Polo Track. E diante dos fatos, foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, né, apreensão de veículo com queixa de roubo. O acusado Pedro Alves de Souza, lá da cidade de Boa Viagem. E uma moto furtada no município de Tamboril foi recuperada por policiais do raio ontem na cidade de Amontada, que é a região litorânea. O fato aconteceu durante o patrulhamento da rua Sebastião de Castro, quando viram uma moto com características semelhantes a um veículo que já constava informações repassadas como produto de furto. De fato, a moto tinha restrição, o condutor não tinha conhecimento que o veículo era furtado, ele e a moto foram encaminhados para a delegacia. Ele se apresentou como proprietário de boa fé, foi liberado, mas a moto ficou apreendida. O veículo havia sido furtado no dia 18, no Parque General Sampaio, agora durante a festa que teve, durante os festejos. A vítima, a Francisca Leandra Silva Medeiros, residente no bairro da Subestação. Agora, 1h13, foram estas as ocorrências registradas nas últimas 72 horas, na 3ª Companhia e também no 7º Batalhão de Polícia Militar. Redação Plus. Por dentro da polícia. Uma e 13 começou nesta segunda-feira as inscrições para um mutirão de castração de cães e gatos que
que vai ser promovido pelo IMASC, né, Instituto do Meio Ambiente de Santa Quitéria, em parceria com a Associação dos Animais Indefesos. Acontece hoje e amanhã, hoje vai até meio-dia, e amanhã, mesmo horário, de 8 às 12, lá no Parque Ecológico. Os procedimentos de castração estão programados para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Poderão ser inscritos cães e gatos com idade entre 6 meses e 5 anos, desde que estejam em boas condições de saúde. No caso das fêmeas, não será permitida a castração de animais gestantes, do cio ou em período de amamentação. Para efetivar a inscrição, é obrigatória a apresentação do RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado e o comprovante de inscrição no cadastro único. Será permitido o cadastro de apenas um animal por domicílio, sendo que somente pessoas beneficiárias do CAD único poderão participar. Para os cuidadores de animais em situação de rua serão destinadas 2 inscrições. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer as ações de saúde animal e o controle populacional de cães e gatos aqui em Santa Quitéria, contribuindo para a prevenção de doenças, a redução do abandono e a melhoria da qualidade de vida dos animais e da população. Então, só frisando, para quem tem interesse em castrar o seu cão, o seu gato, sua gata, a oportunidade que está tendo aí gratuitamente, se atendendo esses requisitos, acontece até amanhã lá no Parque Ecológico. Para mais dúvidas ou informações, você vai no perfil do IMASC ou no perfil da Associação dos Animais Indefesos lá no Instagram e você já tira suas dúvidas e já procura para garantir a vaga e cuidar, criar bem, né, do futuro aí do seu pet, do seu animalzinho de estimação. Agora 1 da tarde mais 24 minutos, 13h24. E a gente começa esse segundo bloco do programa falando que nesse momento aqui em Santa Quitéria fazem 34 graus, tempo nublado. Tá dando aqui que essa semana chove, pelo menos olhando aqui no aplicativo, mas pode ser que a história a gente não sabe de nada, né? Mas tá dando aqui que pode ter uma chuvinha ali fraca, ali na faixa das 18 horas. Mas segundo o mapa tá mostrando, terça-feira tem chuva, quarta tem chuva, quinta tem chuva, final de semana tem chuva. Deus ouça, né, que essa previsão esteja falando bem. Mas a condição de chuva deve ganhar força no Ceará entre hoje e amanhã, em que se espera uma instabilidade atmosférica sobre o estado. A previsão indica aumento da nebulosidade, maiores chances de uma maior ocorrência de precipitações, algumas com intensidade moderada a forte. Segundo a FUNSEMI, hoje o cenário ainda é de sol entre nuvens e chuvas isoladas em grande parte do território cearense. Os acumulados mais expressivos são esperados na porção noroeste durante a tarde e no sul do estado no período da noite. Apesar de pontuais, essas precipitações já sinalizam o aumento da umidade e da instabilidade na atmosfera. Só que o destaque da previsão é para amanhã. Durante a madrugada e amanhã, as chuvas tendem a se intensificar nas regiões litorânea e sul do estado. Pode ocorrer de moderada a forte. À tarde, a maior concentração de chuva deve se deslocar para a porção noroeste do estado. Há possibilidade de ocorrência de raios e rajadas de vento associadas aos episódios mais intensos. Tudo isso em face de quê? Em face dos efeitos locais e a atuação do vórtice ciclônico de altos níveis, a VECAM, que é o sistema atmosférico que se forma nas camadas mais altas da atmosfera e favorece a formação de nuvens de chuva ao organizar áreas de instabilidade. Atualmente, o centro desse sistema está entre o leste do nordeste do Brasil e o Oceano Atlântico, na altura de Sergipe, da Bahia. A tendência é de que o VECAM se desloque em direção ao território baiano nas próximas horas, contribuindo para o fortalecimento da instabilidade sobre o Ceará, e áreas de instabilidade vindas do Atlântico também colaboram para a formação de chuvas previstas. Agora, 13 horas mais 27 minutos, inclusive até fazendo o giro aqui, o tempo tá limpíssimo, limpo mesmo, sem chuvas aqui para a região, mas que a gente espera que possa
se apresentar alguma coisa, Santa Quitéria que não registra oficialmente chuvas desde o dia, deixa eu olhar aqui, desde o dia 21. A última vez que choveu com registro aqui na FUNSEMI foi no dia 21, né, com pouquíssimos milímetros. Os nossos agricultores com muita dificuldade, aquilo que a gente já falou, sem as chuvas intensas, né, essa estiagem, né, que preocupa, né, na parte do capim, preocupa a questão dos rebanhos, essa questão hídrica também. Inclusive hoje mais cedo eu estava olhando o percentual que está do nosso açude Edson Queiroz em relação a abastecimento, né? Eu já estava olhando esses números. Segundo o portal hidrológico, o Serrote está hoje com 66,78% da sua capacidade. 66,78%. Ele vem perdendo aí, diminuindo tipo 0,1% a cada dia, vem reduzindo, né? Não vem tendo assim aumento, vem tendo essa queda. E comparar com números do ano passado, quando a gente teve até um inverno mais ou menos, mas ainda não o suficiente para sangrar, no ano passado a gente estava, deixa eu puxar aqui mais ou menos na mesma data, pronto, 28 de janeiro, né, praticamente um ano, nós tínhamos 81,65%. Um ano depois, a gente perdeu aí praticamente que pouco mais de 20%, né, quase 20%, né, dessa perda, da evaporação, do próprio consumo de água aqui da Santa Quitéria. Agora, se a gente não tiver um inverno de fato regular, aí a gente começa a preocupar um pouco em relação a esses números. Não é que vai comprometer o abastecimento de água da Santa Quitéria, não vai, mas já deixa ali um pouco em alerta por conta, né, da redução dos números. Nós tivemos ali no 2020 um percentual bom, nós tivemos aí no 21 não teve um inverno assim significativo, o inverno foi fraco, eu acho que está muito na tendência do 2021, né, não está se encaminhando para, deve ficar nessa faixa ali dos 60% o serrote, mais ou menos nessa faixa. Aí veio o 21, 22 também não foi de inverno bom, aí veio o 23, tivemos aquele ápice, né, nós chegamos perto, deu uma levantada boa. Veio o ano passado, aliás, veio 2024 sangrou, ano passado não sangrou, e aí vamos aguardar como é que vai ficar essa questão das chuvas, não só nesse ano, mas, aliás, não só aqui em Santa Quitéria, mas a nível de estado como um todo. 13 horas mais 30 minutos, o consumo nos supermercados aumentou em 2025, a cesta de produtos básicos custou aí na média nacional R$800. R$800 o valor médio básico para você levar o básico para casa, né, daquele mercantil que a gente faz ali todo mês. Na matéria agora a gente confere com a repórter Milena Abreu. As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em 2025 do que em 2024. É o que revelam números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 3,7%. O desempenho, segundo a entidade, reflete um mercado de trabalho mais aquecido, com redução gradual da taxa de desemprego, avanço real da renda e inflação dos alimentos mais controlada. A Abras também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Em 2025, o preço médio da cesta monitorada avançou 0,7% na comparação com o ano imediatamente anterior. Na média anual, a cesta do supermercado custou R$ 800,35 para o brasileiro em 2025. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais baratos na comparação com 2024 estão o pernil, o arroz, o leite longa-vida, o feijão, a batata, o açúcar refinado e as farinhas de mandioca e de trigo. Em contrapartida, cortes bovinos, frango congelado, ovos, café torrado, óleo de soja, tomate e cebola
encareceram, assim como shampoo, creme dental, sabonete, desinfetante, detergente líquido para louças, água sanitária e sabão em pó. Redação Plus, as notícias que marcam o dia a dia da nossa gente. 1h32 agora, 13 horas mais 32 minutos. A gente destaca agora, meu povo, a gente falou em ano letivo agora há pouco, a SEDUC, a Secretaria de Educação do Ceará, reabriu ontem o sistema de matrículas da rede pública estadual para o ano letivo de 2026. O prazo para garantir uma vaga é curto e se encerra na quarta-feira, dia 28, às 15 horas. E nessa etapa, o atendimento é voltado para pais ou responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não foram contemplados nos processos seletivos. De acordo com a secretária executiva do Ensino Médio e Profissional, Jucineide Fernandes, todos os jovens serão atendidos pela rede pública, estadual, tanto capital quanto interior, para o ano letivo de 2026. As matrículas da rede estadual do Ceará continuam abertas. Se você, aluno do interior, oriundo da rede municipal, ainda não conseguiu sua vaga, procure a escola mais próxima à sua residência, que as escolas estão esperando por vocês para garantir a matrícula para o ano letivo que começa no dia 2 de fevereiro. Em Fortaleza, nós continuamos com a matrícula pela internet, ou pelo aplicativo Matrícula Online SEDUC-CE, ou pelo site matricula.seduc. É importante que os pais responsáveis e estudantes verifiquem as vagas disponíveis nas escolas e se matriculem nas escolas mais próximas à sua residência. Estamos preparados e esperando todos vocês para o ano letivo 2026, que inicia no dia 2 de fevereiro. O processo foi dividido em 3 etapas: confirmação da matrícula de estudantes veteranos, remanejamento interno e externo e a matrícula de novatos na rede estadual. O sistema foi liberado em 2 fases distintas nessa semana. Desde ontem, estava exclusivo para responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não conseguiram vaga na primeira chamada. Agora pode escolher a nova opção de escola regular onde houver disponibilidade. Já hoje pela manhã, desde 9 horas, o sistema abriu para o cadastramento de novos responsáveis que ainda não haviam se inscrito. Esta fase permite a matrícula de novatos nas escolas regulares com vagas abertas. O prazo também vai até às 15 horas do dia 28 e as matrículas são realizadas diretamente nas unidades de ensino da rede estadual. Os responsáveis devem procurar a secretaria da escola desejada. Gente, aproveita para falar de prazos e chama a atenção, reforço mais uma vez, os aposentados e pensionistas do INSS nessa semana, porque as agências estarão fechadas de quarta a sexta-feira para o atendimento presencial por conta das melhorias programadas nos sistemas previdenciários do Dataprev, que é a empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. Então você que está me ouvindo agora, que é daqui da sede ou que está vindo do interior, eu preciso de alguma coisa no INSS de quarta até sábado, não vai ter atendimento presencial. Os canais remotos, que é o Meu INSS, que é o site e o aplicativo, e a central telefônica 135, eles funcionarão normalmente até amanhã, com mais de 100 serviços disponíveis. A partir do dia 27, a partir das 19 horas, até o dia 31, tanto o site como o aplicativo e o 135 vão ficar fora do ar. A medida, segundo o Instituto, é necessária para a modernização dos sistemas, de modo a assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços. Para reduzir os impactos aos cidadãos, o INSS realizou atendimento extra no último final de semana, com o objetivo de antecipar os agendamentos e compensar a suspensão temporária do serviço presencial. O Instituto informou ainda que garantiu reencaixe nos casos em que os beneficiários preferiram receber atendimento presencial em dia útil. Olha, meu povo, e eu já começo esse último bloco do programa falando de um caso absurdo que aconteceu no estado de Alagoas,
um homem foi preso na sexta-feira, suspeito de desviar dinheiro que foi arrecadado para o tratamento do próprio filho. Isso mesmo. Dos 113 mil reais arrecadados em campanhas solidárias para o tratamento da saúde do pequeno Noah Gabriel, só sobraram apenas 300 reais na conta do João Victor dos Santos Oliveira, pai da criança. Ele foi preso sexta-feira na cidade de Murici. A Polícia Civil alega que o dinheiro foi levantado após a criança, então com 1 ano e 5 meses, contrair pneumonia, ter o quadro agravado e, em decorrência das complicações, sofreu amputação dos membros superiores e inferiores. De acordo com o G1, as campanhas realizadas pela família tinham como fim o custeio do tratamento e de procedimentos necessários ao bebê. A conta bancária para receber as doações foi aberta em nome do pai, enquanto a mãe acompanhava o filho durante o período de internação. A investigação aponta que João Vitor evitava prestar contas e omitia informações da esposa. Foi quando a esposa solicitou recursos para a viagem a São Paulo, como parte do processo de implantação de próteses, que a fraude desmoronou. Tinha apenas 300 reais na conta do pai. João Victor confessou o crime ao afirmar que destinava o dinheiro para aplicação em apostas virtuais dos conhecidos jogos de azar. Ele citou outros 2 motivos para o desvio financeiro: compra de entorpecentes, como maconha e cocaína, e a locação de um veículo por um período de 28 dias. O inquérito policial aponta que o acusado agiu de forma deliberada e irresponsável para dilapidar os fundos de saúde da criança. A promotoria da Regina, da Promotoria de Justiça de Murici, solicitou a prisão para garantir a ordem pública e impedir a continuidade de atos ilícitos envolvendo o sustento do vulnerável. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. E agora há pouco, o INMET emitiu um alerta, de chuvas, de chuvas de até 100 milímetros, que pode atingir Santa Quitéria e mais de 160 cidades entre hoje e amanhã. O aviso laranja, nível 2 de gravidade, para quase todo o território cearense, devido à intensidade das chuvas e dos ventos, que podem chegar a essa velocidade de até 100 km por hora. Além disso, um aviso amarelo, nível 1 de gravidade, também emitido hoje, abrange 31 cidades cearenses. No cenário de perigo potencial, as chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia e os ventos a 60 km por hora. A previsão é válida até as 23h59 de hoje. Nós estávamos falando no bloco passado, em relação à questão de chuvas, de expectativa de chuvas. Agora é um aviso que acabou de ser publicado. 13h47. Parece que de ano em ano o pessoal se encarrega de criar um vírus novo, de aparecer uma bomba no mundo, de plantar mais uma bomba no mundo, não o suficiente as que tem, se encarrega de botar mais. Como assim, Thiago? Vindo agora lá das bandas da Índia, que declarou estado de alerta após 5 casos serem confirmados do vírus letal Nipah. Não basta a sociedade estar com o coronavírus até hoje, agora inventaram esse vírus, Nipah, lá no estado de Bengala Ocidental. Médicos e enfermeiros teriam sido infectados, enquanto 100 pessoas foram orientadas a fazer quarentena na capital do estado, Calcutá. Tiago, o que diabos é esse vírus Nipah? Ele se manifesta de diferentes formas, seja por meio de doenças respiratórias até encefalites fatais. Ele circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, que se alimentam de frutas. Os sintomas da infecção pelo vírus Nipah estão geralmente associados a febre, dores de cabeça, mialgia, vômitos e dor de garganta. Além disso, podem surgir sintomas como tonturas, sonolência, consciência alterada e sinais neurológicos. Estudos médicos apontam ainda a possibilidade de uma pneumonia atípica entre os infectados, enquanto a encefalite e as convulsões ocorrem nos casos mais graves, podendo até mesmo progredir para um coma. A taxa de letalidade do vírus Nipah é estimada em 40
a 75% dos casos, com um período de incubação que pode ser de 4 a 14 dias. Até então não existem medicamentos ou vacinas específicos para a infecção do vírus Nipah. O tratamento consiste em cuidados de suporte para a respiração e condições neurológicas. Esse, inclusive, não é o primeiro surto registrado na Índia, que já registrou situação semelhante em 2001, quando 75% dos casos ocorreram entre funcionários e visitantes no hospital. A primeira vez que teve esse vírus foi um surto, entre fazendeiros de porcos, e desde então tem ocorrido em menor escala, e os morcegos hospedeiros já foram identificados em toda a Ásia e do Pacífico Sul. Essas coisas só dá pra banda aí. Tudo que começa a dar errado no mundo tem gente que dá aquelas bandas. E tudo vem com os morcegos. Esse morcego da Índia é diferenciado. É em fruta, é não sei o que. O negócio lá é... Por isso que quando a gente vê aqueles vídeos assim, indianos, aquelas coisas, muito... Não sei nem dizer. Insalubre, eu tô sendo generoso, Tô sendo muito generoso para dizer outra coisa daquela imundice, Você vê os vídeos, o contato, o pessoal tem a última preocupação do pessoal é com higiene, aí morcego em cima de fruta. Ah, meu Deus do céu, ai saúde, ai a paciência, minha gente. Vamos lá, são 13h50 agora, 1 da tarde mais 50 minutos. Vamos falar de política? Vamos falar de Brasília, porque ontem aquela caminhada, do Nicolas Ferreira foi ofuscada por um raio, Papocou um raio lá que derrubou ainda meio mundo de gente, graças a Deus. Não foi fatal, mas tinha milhares de pessoas lá em Brasília. E aí na participação desse evento, dessa caminhada, largou-lhe um raio, hora chovendo. Tempo fechado que é a beleza, tempestade cantando lá até umas horas. Hora não deu outra. E aí, inclusive, com a participação de políticos cearenses, vários políticos cearenses, deputados, entre outros, e até o quiterense estar no meio, o vereador de Fortaleza, o PPCEL. Quem traz detalhes sobre esse fato lá de Brasília é a repórter Carolina Prazeres. O encerramento da caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, que aconteceu neste domingo, foi ofuscado por uma descarga elétrica decorrente de um raio que feriu cerca de 89 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O incidente aconteceu na área da Praça do Cruzeiro, em Brasília. Cerca de 47 pessoas foram ao pronto-socorro. Pelo menos 9 continuavam internadas no domingo à noite. O deputado foi o único a discursar. O pastor Silas Malafaia, que era esperado, não compareceu. Em sua fala, Nicolas mandou recados ao Supremo Tribunal Federal e à cúpula do Congresso e ignorou os feridos pelo raio. Depois do evento, o parlamentar foi ao Hospital de Base do Distrito Federal, unidade de saúde que recebeu 27 dos feridos no incidente. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele negou irresponsabilidade e falta de organização. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle. E não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. Nicolas percorreu 240 quilômetros de caminhada até a capital federal sob forte chuva no final. O ato protestava contra as condenações dos envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a manifestação, as pessoas fizeram orações, cantaram hino nacional e entoaram palavras de ordem repetidas pelo deputado, como Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você, e Nordeste livre. A manifestação reuniu 18 mil pessoas, de acordo com o monitor do debate político da Universidade de São Paulo, em parceria com a ONG More in Common. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas realizadas em 2 horários diferentes, às 10h45 da manhã e às 3h15 da tarde. As imagens foram analisadas com software de inteligência artificial e consideram uma margem de erro de 12%, com uma variação entre 15.800 e 20.100 pessoas no momento de pico. Agência Rádio Web. Agora, 13 horas mais 53 minutos, 1h53 em Santa Quitéria. A federação formada pela União Brasil e pelo Progressistas poderá ter a maior fatia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha previsto para este ano. E
Ao todo, o fundo terá um orçamento de 4,9 bilhões após sanção do presidente Lula. A estimativa para cada partido foi feita a partir de um levantamento realizado pela Fundação 1º de Maio, ligado ao Partido Solidariedade, conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. No dia 15 de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei orçamentária anual desse ano, em um total estimado em 6,54 trilhões. Desse valor, quase 5 bilhões serão destinados para o fundo eleitoral. De acordo com os dados da Fundação, os partidos que deverão receber os maiores valores são PL, PT, União Brasil, PSD e PP. Com 886,7 milhões, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro lidera a lista do fundo eleitoral. Atualmente, a sigla conta com 88 deputados federais e 15 senadores. Em seguida, o PT do presidente Lula aparece com o segundo maior valor, de 619,7 milhões, com 67 deputados e 9 senadores. Na terceira e quinta colocação, respectivamente, União Brasil e o PP aparecem na lista. Os dois partidos que caminham para formar a federação União Progressista e juntos devem receber 953,5 milhões de reais, cerca de 20% do valor total do fundo eleitoral. A federação que solicitou o registro no TSE e, assim que for oficializada, terá a maior bancada da Câmara e uma alta quantidade de recursos para a eleição desse ano. De acordo com a Lei nº 13.488/2017, os recursos do fundo eleitoral para o primeiro turno das eleições são distribuídos entre os partidos a partir de alguns critérios. 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE, 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por ele obtidos na última eleição geral, 48% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas, os titulares, e 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Os recursos do fundo ficam disponíveis para o partido após a definição dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido. A última informação para fecharmos essa edição de hoje do Redação Plus: a Polícia Civil de São Paulo negou hoje a informação de que as crianças Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Micael, de 4 anos, teriam sido localizados em um hotel no centro da capital paulista. Aquelas crianças que desapareceram lá em Bacabal, no Maranhão. Equipes foram até o endereço indicado em uma denúncia e constataram que as crianças encontradas no local não são as mesmas que estão desaparecidas. A verificação foi feita por policiais da divisão anti-sequestro do DOP, que descartaram oficialmente a informação após checagem presencial. As duas crianças estão desaparecidas desde 4 de janeiro, do povoado de São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal. Desde então, as buscas seguem em andamento de forma integrada entre forças de segurança estaduais. As ações incluem áreas de mata, rios e lagos, além do aprofundamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil. A força-tarefa foi reorganizada para atuar de maneira mais direcionada, com foco em ferramentas que ampliem o alcance das informações sobre o desaparecimento. Agora, 1h, mais 57 minutos, é hora de trazer para cá Victor Nogueira com as notícias do Sport 7. Fala, Vitinho, boa tarde. Agora na Plus, Sport 7. Boa tarde. No primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Cearense, o Ceará goleou o Ferroviário pelo placar de 5-1. O destaque da partida foi o meia Matheus Araújo, autor de 2 gols. O zagueiro da base do Ceará, Pedro Gilmar, marcou o primeiro gol da partida e o seu primeiro gol como profissional. O placar foi fechado com os gols de Luca e Fernandinho. Após a partida, o meia Vina do Ceará comemorou bastante a primeira vitória do Ceará no primeiro clássico de 2026. Primeiro clássico aí, graças a Deus, né, uma vitória expressiva, cada dia mais adaptada ao estilo do Mozart. E é isso, vamos agora descansar essa semana cheia aí, treinar para domingo que vem, contra o Horizonte aqui, a gente fazer um grande jogo. A rodada segue hoje com a partida entre Fortaleza e Floresta no estádio Presidente Vargas às 8h30 da noite. Então é isso,
Amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Plus FM, agora 1h59. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. Desejo a você um bom restante de tarde, uma ótima segunda-feira, abençoada semana para todo mundo. Tô de volta amanhã, a partir das 12h30, para mais um encontro da informação aqui na sua Plus FM. Já na sequência, tá chegando Tarde Plus com o Robinho. Mais notícias no cn7.com.br. 6 da noite tem Mara Rodrigues no comando do Tô de Olho. A edição de hoje do Redação Plus vai estar disponível mais tarde no nosso canal no YouTube. Lá você já se inscreve, @PlusFM, tá bom? Vamos pra frente. Boa tarde, Santa Quitéria. Se cuide, tudo de bom. Vamos pra frente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Forte abraço.